capítulo 1, versículo 26 e 27. Quem achou diz amém? Amém? Eu vou estar lendo aqui, então, irmãos, são 2 versículos apenas, né? Tiago diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Aí no versículo 27 ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações ou necessidades, e guardar-se incontaminado do mundo, ou guardar-se da corrupção do mundo. Queridos, essa palavra, Deus foi muito forte comigo essa semana, em vários momentos da semana, nesse texto, nessa palavra. E eu quero compartilhar com você tudo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para o seu crescimento espiritual, para o despertamento espiritual que Deus quer colocar na sua vida, assim como Ele também colocou na minha vida. Nós vamos falar um pouco sobre religião. E antes de falar sobre a religião pura e imaculada, no versículo 26, é interessante que Tiago ele abre um parênteses para falar sobre a língua, ou sobre o cuidado no falar, né? Todos nós, ou todo religioso, toda pessoa que tem uma religião, ela tem que falar daquilo que ela crê. Até mesmo nós somos chamados para falar daquilo que nós cremos, falar das bênçãos, dos benefícios da nossa religião, falar dos benefícios da nossa fé. Somos chamados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 28:19: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em muitos textos da Bíblia você vai encontrar ali uma instrução de Deus para pregar, para falar sobre as situações relacionadas à nossa fé, as situações relacionadas à nossa religião, porque as pessoas precisam conhecer o que nós já conhecemos em Cristo, né? Só que aqui Tiago ele traz um ensino adicional. Ele não apenas fala sobre o ato de falar, ele fala sobre o ato de refrear a língua. É interessante isso, né? Ele diz assim, que aquele que cuida ser um religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A gente não dá tanto peso àquilo que a gente fala, né? A gente não dá tanto peso às coisas que saem da nossa boca, mas a gente tem que parar para pensar que muitas vezes é necessário refrear a língua. Porque um professor, por exemplo, que está lá na sua sala de aula, tem 2 professoras aqui, eu tenho até que ter cuidado com o que eu vou falar, né? Mas um professor que está ali, ele usa muito a sua fala, né? Porque ele tem que comunicar aos seus alunos. E um professor, usando da sua didática, da sua capacidade de ensinar, ele pode motivar, estimular os seus alunos para que amanhã ou depois eles sejam mestres, para que amanhã ou depois eles possam estar fazendo o que ele está fazendo hoje. Mas um professor também pode desestimular. Um professor pode, às vezes, dizer algo negativo a um aluno, que aquele aluno pode perder até a vontade de estudar, né? A língua, ela tem o poder de construir, mas ela também tem o poder de destruir. Ela tem o poder de encorajar, mas também de desencorajar, né? Um pai que, no momento em que o filho mostra o boletim, está lá cheio de 10, e ele elogia aquele filho fica cheio, né? Feliz da vida, puxa, meu pai me elogiou. Mas aí de repente ele mostra aquele boletim com 5, 4, e aquele pai chega e diz: você é burro. Como é que essa criança vai se sentir diante de uma palavra dessa? Então, eu quero só abrir um parênteses aqui, porque Deus colocou no meu coração, nem está muito relacionado com essa parte, mas eu vou aproveitar e ministrar um pouco dessa parte aos nossos corações. Eu penso assim, irmãos, que muitas vezes nós que estamos na igreja, nós que somos religiosos, cuidamos das coisas religiosas que estão ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos aqui na frente, cantamos bonito para o Senhor, mas lá na nossa casa a gente chega e humilha
a nossa esposa com palavras duras, com palavras que ferem. Tudo que nós temos aqui faz com que a nossa religião seja vã. Se nós estamos aqui na igreja, pregamos bonito, aí eu falo para mim mesmo que eu estou pregando, ou cantamos, ou falamos coisas bonitas acerca da nossa fé, mas lá fora no trânsito a gente xinga, quando alguém nos dá uma fechada. A nossa religião naquele momento se tornou vã. A gente tem que refrear o que é a nossa língua, né? Então muitas vezes nós temos que pensar sobre essa questão. Às vezes a língua é um membro tão pequenininho, mas se a gente não souber administrar esse membro pode nos colocar em situações constrangedoras e pode muitas vezes nos colocar em uma situação de reprovação também diante do nosso Deus, porque é duro você ouvir isso, né? Olha, se você não sabe refrear a sua língua, a sua religião é vã. E é isso que o Senhor está falando comigo, e é isso que Ele está falando com você também nessa noite. Então Deus está falando assim: filhos meus, cuidado com a língua de vocês, cuidado com o momento da tensão. Em que momento a gente se sente mais tentado de usar a nossa língua de forma errada? Não é no momento em que está tudo certo, é no momento que está tudo tenso, é no momento de nervosismo, no momento que as coisas estão atribuladas à nossa volta. É ali que a gente tem que cuidar de refrear a nossa língua. Mas vamos adiante, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus. Queridos, o que é religião? O que é religião? Religião é uma palavra que vem do latim, que significa religar, ou religare ou religar. E o que é esse religar? Religar, essa palavra se aplica ao contexto da relação do humano com o divino. Religar significa ligar novamente o homem com um ser superior, com um ser divino, dentro de uma relação metafísica. O que é metafísica? É uma relação além do reino físico, além do reino natural. É entrar no reino do sobrenatural, das coisas espirituais. E aí nós olhamos para o mundo, irmãos, tem milhões e milhares de pessoas que são religiosas. Prova disso é que existem muitas religiões no mundo. Só na Índia existem mais de 3 mil deuses. Só na Índia, país com 1,3 bilhão de habitantes, né? Acho que o segundo país mais populoso da Terra, fora as outras nações. Irmãos, basicamente existem dois tipos de religião. Vou resumir de forma básica e rápida e sucinta. Existe a religião humana, que é a religião criada pelos homens. E dentro desse bojo, dentro dessa religião humana criada pelos homens, aí nós temos os panteístas, os politeístas, os ateístas, os monoteístas. O que é o panteísta? É aquele que crê que uma árvore, crê que os fenômenos naturais são Deus, né? Ou são deuses. Uma árvore, uma pedra, um animal, né? Qualquer ser da natureza pode ser um Deus. Essa é a crença do panteísta. Politeísta não, ele já é aquele que crê em vários deuses, mas ele atribui características humanas aos seus deuses, feminino, masculino. Aí nós temos as religiões de matriz africana, é o candomblé, a umbanda, né, que tem lá os orixás, os exus, e aí se atribui sexo feminino, masculino a cada um deles, e muitas outras religiões. Temos aí também os ateístas. A gente pensa que ateu é a pessoa que não acredita em Deus. Ateu é uma pessoa que ela não acredita, sim, não acredita em Deus, em deuses, porém, o ateu ele acredita num equilíbrio do universo. Ele acredita em forças que se equilibram e dentro desse equilíbrio trabalham mutuamente para que o universo esteja equilibrado e tudo funcione corretamente. Mas eu não acredito em Deus, não acredito em deuses, mas é também considerado uma forma de crença. Porque se você diz eu não creio em Deus, mas crê em qualquer outra situação que sustenta o universo, até em si mesmo, isso é uma crença. Isso é uma maneira de você desenvolver um tipo de religião, né? E aí temos os monoteístas, que têm a crença em uma divindade só. Todas essas situações são religiões humanas, criadas dentro da visão humana, segundo os padrões humanos, segundo os valores humanos, segundo a visão dos homens. E no conjunto de todas elas, irmãos, a religião humana ela é ineficaz e falha para levar o homem a Deus por dois motivos muito simples. Primeiro, porque a religião humana ela trabalha com possibilidades e não com certezas.
Tudo são possibilidades, né? Todas as pessoas estudam dentro dessas religiões as possibilidades que ali são apresentadas, mas não existe uma certeza, uma convicção segura de que realmente aquilo vai acontecer. E o segundo motivo é que todas elas têm um referencial humano que é manchado pelo erro e pelo pecado, né? Por exemplo, Buda, ele foi um homem, e como homem ele tinha a mancha do pecado. Maomé, como homem, tinha a mancha do pecado. Ou seja, todas as religiões humanas, elas estão fundamentadas em seres humanos que, via de regra, são falhos, são imperfeitos, né? Nas suas concepções, nos seus entendimentos. Então isso é a religião humana. E aqui nós temos a religião de Deus. Simples. A religião de Deus é uma só: Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus. Deus, ele propõe para o homem uma maneira de o homem se religar com ele por uma pessoa, seu Filho, Jesus. E a fé do homem precisa estar simplesmente fundamentada na obra e na vida desse Jesus, na obra que ele realizou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, como um sangue expiador, purificador, como um ato da graça de Deus. Deus fez por graça, não fez porque eu e você merecíamos, ele simplesmente fez porque nos amou. E pela vida de Cristo, que é o momento quando esse Cristo entra na nossa vida, e ele vai mudando a nossa vida, vai transformando a nossa vida, vai tirando da nossa vida a essência, o poder, o domínio do pecado, e vai trazendo de volta o nosso ser para a origem de tudo, que é um ser intimamente conectado com Deus. Um ser que nasceu em Deus e a sua origem é Deus. Ele precisa voltar novamente para onde ele um dia já esteve. Eu li um artigo interessante que dizia o seguinte, que quando Deus queria criar os peixes, ele falou com as águas, eles não peixes. Quando Deus queria criar as árvores, ele falou com o solo produz a relva, produz árvores. Mas quando Deus quis criar o homem, ele olhou para si mesmo e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando você tira o peixe da água, a água continua sendo água, porém o peixe morre. Se você arrancar a árvore do solo, o solo continua sendo solo, porém a árvore morre. E se você tirar o homem da presença de Deus, Deus continua sendo Deus, porém o homem morre. A água continua sendo água sem o peixe, e o peixe sem a água não é nada. O solo continua sendo solo sem a árvore sem o solo não é nada. Deus sem o homem continua sendo Deus, mas o homem sem Deus não é nada. E essa religião de Deus é perfeita, sabe por quê? Porque ele é acessível a todos, o intelectual e o mais culto, né? Aquele que não tem conhecimento de nada, de ciência alguma, todos eles podem se achegar a Deus da mesma forma. E ela é eficaz, ao contrário da religião humana, ela é eficaz por dois motivos. Primeiro, porque ela não trabalha com possibilidades, ela trabalha com certezas. Com certezas. Porque a vida eterna, querido, não é uma possibilidade, é uma certeza na tua vida. Deus vem te dar a certeza da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo, diferente das religiões humanas, a religião de Deus não está apoiada num referencial humano manchado pelo pecado, mas está apoiada num referencial humano que nunca conheceu o pecado, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi 100% homem, mas também 100% Deus. Então, a religião que Tiago está falando aqui é essa religião de estar em Cristo e Cristo estar em você. A religião imaculada para com Deus é
conhecer a Cristo, estar em Cristo, viver a salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Só que aqui nós temos um desafio, irmãos. Nós que somos religiosos da fé em Cristo Jesus, nós temos um desafio, que é o seguinte desafio: amar o próximo sem se corromper. Porque se você analisar no versículo 27, ele só tem duas situações. A religião pura e imaculada com Deus é, 2 pontos: cuidar do órfão e da viúva na sua necessidade, vírgula, e manter-se livre da corrupção do mundo. Então, de um lado nós temos amor para com as pessoas, e do outro lado nós temos que nos livrar ou nos separar da corrupção do mundo. Então, eu diria de uma forma bem sintetizada, que a religião pura e imaculada para com Deus está na capacidade que nós temos que ter de conciliar amor com santidade. Amor com santidade. E essa semana eu vi uma situação relacionada ao pastor André Valadão, que foi duramente criticado pela mídia, pelo poder público e até mesmo por muitos crentes, porque ele falou simplesmente o que estava na Bíblia, né? Ele simplesmente falou e pregou o que a Bíblia anuncia, mas ele foi duramente criticado porque ele falou sobre a questão da homossexualidade, né? E eu sempre procuro entender lá na raiz a situação, para não fazer nenhum julgamento errado ou precipitado. Então, o que ele quis dizer a um seguidor num post dele, dentro de uma situação que foi hipoteticamente criada, que se 2 pessoas da igreja já batizadas se manifestassem homossexuais, se ele os desligaria da igreja ou não. E ele simplesmente respondeu: olha, a vida cristã, a Bíblia, ela nos ensina que a vida, o homossexualismo, a vida mergulhada no homossexualismo não é aprovada por Deus, né? Deus não aprova, Deus considera como pecado, né? Então, se a igreja existe para quem quer viver princípios bíblicos e cristãos, e se a pessoa não quer viver dessa maneira, então nesse caso ela não vai conseguir viver na igreja, porque a igreja não será o lugar adequado para essa pessoa, nesse sentido. Só que eles disseram: não, André Valadão disse que igreja não é lugar de gay, né? Então foi esse o slogan que apareceu. Irmãos, eu estou aqui fazendo esse comentário, não estou aqui para julgar homossexual, adúltero. Por quê, irmãos? Porque eu sou tão pecador quanto todas essas pessoas, né? Eu, pastor Galdilei, estou nesse altar, sou pastor de igreja, eu sou tão pecador quanto um homossexual, quanto um adúltero, quanto um mentiroso, quanto qualquer outra pessoa que tenha qualquer outro tipo de pecado, né? Então nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores. E eu vejo que o problema não são os homossexuais ou as pessoas que estão envolvidas nesse mundo. Eu vejo as pessoas como uma parte frágil, muitas vezes, de uma situação que precisa ser trabalhada através do amor e da fé em Jesus Cristo. Para mim, o grande problema dessa situação são os crentes. Eu fico preocupado com os crentes que Deus deixou para ajudar essas pessoas a se levantarem, porém esses crentes estão se corrompendo e perdendo sua identidade, perdendo valores do seu caráter cristão, e muitas vezes estão se afastando até da visão correta daquilo que Deus quer de suas vidas. Isso que me preocupa. Pastor, o que preocupou o senhor nessa situação? Os crentes. Os crentes. O que me preocupa são os crentes. Eu, como pastor, me foi dada a incumbência de cuidar da alma de vocês, da vida de vocês. Eu não sou o sumo pastor da igreja, mas sou um pastor que o Senhor deixou para cuidar da vida de vocês. E quando eu penso em tudo isso, irmãos, eu penso numa palavra que o pastor e doutor Rodrigo Silva deu num artigo dele, que eu achei muito interessante. Ele fazendo a seguinte comparação, ele diz assim, comparando a conversão de crentes lá na década de 50, 60, 70 com os crentes de hoje. Ele diz assim que lá na década de 60, 50, 70, os crentes se convertiam a uma pregação lá Billy Graham, ele até cita o Billy Graham, e essas pessoas aceitavam Jesus
de todo o coração. E quando elas eram batizadas, o ministro levantava suas mãos sobre a cabeça dessas pessoas e dizia: eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela pessoa, irmãos, ela ia mudando os seus hábitos, os seus comportamentos, a sua maneira de vestir, de se relacionar. E, infelizmente, ela perdia muitas amizades, não porque ela deixava de ser amigo ou amigo das pessoas com quem tinha amizade, mas as pessoas deixavam de ter amizade com essa pessoa. Tipo assim, ó, o Zé não vem mais jogar sinuca com a gente, tomar cerveja no sábado à noite. Mas cadê o Zé? Ah, o Zé agora é crente. O Zé agora é de Jesus. Ele não vem mais. Porque agora ele está vivendo uma nova vida, uma outra vida. Então ele não vem mais, agora ele é crente. E ele comenta que o crente de hoje, ele se converte hoje, se batiza. Amanhã ele está lá jogando sinuca, tomando cerveja, fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo antes. Não há uma ruptura, não há uma transformação concreta na vida de muitos crentes. E aí ele diz o seguinte, uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim, que o evangelho de hoje é um evangelho utilitarista, que serve muito mais às vaidades dos crentes, e isso tem feito da igreja nada mais nada menos que um nicho de mercado para atender a crentes consumidores. Um nicho de mercado rentável para atender crentes consumidores, onde a igreja, ela, por conta desses crentes, ela tem que ser uma mega church, uma mega igreja, e ali não se prega mais contra pecado, não se prega mais contra iniquidade, não se fala mais de transgressão à lei de Deus. E com isso, aí o crente de hoje, ele começa a não querer mais ser confrontado com a palavra, mas ser agradado. O crente de hoje, ele quer ser bajulado e não corrigido. O crente de hoje não aceita ser corrigido. Se vir uma palavra de correção para ele, se ele puder colocar um tampãozinho no ouvido, ele põe, né? Aí o crente de hoje, ele não quer ser criticado pelo mundo, ele quer ser descolado, né? Ele quer ser legal, ele quer viver uma vida assim muito semelhante, muito parecida com a vida das pessoas que estão lá fora. Aí o crente de hoje, ele quer o que? Uma igreja personalizada, uma igreja que tem uma pregação coaching, aonde se fala mais de autoajuda do que de pecado. E aí esse crente pós-moderno, esse crente de hoje, que quer essa pregação coaching, que quer receber autoajuda, e que quer receber tudo para que ele seja próspero, para que ele seja feliz, para que ele seja bem sucedido, aonde? Aqui. Ele quer tudo aqui. E se ele encontra um crente das antigas, que ora, que lê a Bíblia, que jejua, é fanático, exagerado. Ou se ele encontra um crente que tem uma palavra um pouco mais dura sobre sexualidade, esse crente é homofóbico. Irmãos, eu comecei a fazer essa reflexão no meu coração, e eu percebo que nós, como igreja, nós temos que entender que nós temos que amar sem nos corromper. Nós temos que amar sem nos corromper. E quando esse crente de hoje, com essa mentalidade, ele se depara com Deus da Bíblia, ele fica assustado. Ele fica assustado porque ele interpreta de forma errada a afirmação que Deus é amor. Porque ele interpreta Deus é amor, ele faz a leitura de Deus é amor na linguagem de hoje, na linguagem do mundo, aonde o amor na linguagem do mundo, amar é não proibir, amar é aceitar, é dizer sim para tudo. Essa é a linguagem do amor que o mundo usa nos dias de hoje. E aí ele faz a seguinte colocação, e eu achei interessante. Ele diz assim, que nós como crentes, não são palavras minhas, são palavras do Rodrigo Silva. Ele diz assim que nós como crentes hoje precisamos, a nossa reflexão não é se Deus, por que Deus é tão rígido se Ele é amor? A reflexão é, nós como igreja temos a exata compreensão do que é amor?
Vou repetir, nós como igreja temos a exata compreensão real do que é amor. E para a gente entender amor, não tem pessoa melhor do que o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus não apenas entende de amor, Deus não apenas sabe tudo de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, a própria essência do amor é Deus, irmãos. Deus é a essência do amor. E quando eu começo a pensar nisso, por que eu falo isso? Porque um dia eu já disse isso para a igreja, não sei se de púlpito ou uma reunião com os levitas, que uma das coisas que me chamou muita atenção foi estudar o caráter de Deus, do amor de Deus, o que é o amor de Deus, o que é a santidade de Deus, o que é a justiça de Deus. Eu queria conhecer, irmãos, profundamente as profundezas de Deus, e eu me embrenhei nisso. E, irmãos, isso foi tão bom para o meu ministério, porque hoje, quando eu me reúno com os outros pastores para a gente trabalhar sobre esses assuntos, Deus tem me dado a condição, por graça e misericórdia, de poder trazer algo que tem acrescentado nas nossas discussões. Porque, irmãos, nós precisamos muito entender nos dias de hoje o que é certo e o que é errado em relação a amar, porque senão nós podemos nos corromper sem perceber, simplesmente porque nós estamos amando de forma errada, né? Uma pessoa enganada, pode ter certeza, ela vai enganar outras pessoas, porque ela está carregando um engano dentro de si, e aquele engano vai levar ela a propagar aquilo para frente, a levar aquilo para frente. Então nós precisamos entender o seguinte, eu coloquei aqui algumas coisas. Precisamos amar sem nos corrompermos com a maneira errada de amar. Começa por aí. E quando é que nós erramos? Ou quando é que nós erramos na maneira de amar? Como é que isso acontece? Nós erramos quando somos complacentes e dizemos sim aos erros das pessoas que nós temos que amar. E nós temos um Deus que nos ensina que amar muitas vezes é dizer não. Muitas vezes amar é dizer não, porque tem coisas que Deus não aceita, irmãos. Pastor, o senhor pode me mostrar isso na Bíblia? Posso, estou aqui para isso. Se você for lá no Gênesis, na criação, quando Deus cria os 2 primeiros habitantes da terra, qual foi a primeira situação que Deus fez? Quando Deus cria Adão e a Eva, qual é a primeira situação que Ele age em função de amor para preservar a vida deles? Ele proíbe, ou Ele diz não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus começa restringindo, Deus começa dizendo não faça isso, não coma, né? E aí, irmãos, chega o diabo e diz come, né? Chega o diabo e diz vai ser bom para você, vai ser bom porque você vai ficar esperto, você vai ser como Deus, você vai se tornar um Deus. Irmãos, a motivação do pecado foi o orgulho, a exaltação, o desejo de ser como Deus. Mas a consumação do pecado foi a quebra do mandamento, foi a desobediência. Irmãos, Deus disse não faça. Só que nós somos ensinados, irmãos, na cultura moderna dos dias atuais, que quem ama não diz não, né? Nós somos ensinados nos dias atuais, irmãos, que amar é aquela pessoa boazinha que sempre diz sim. E aí nós temos o jogo mental do Deus ruim e do diabo bonzinho. Deus é ruim porque restringe, Deus é ruim porque Ele diz que isso não pode, Deus é ruim porque isso aqui Ele não quer que eu faça. Mas o diabo não, o diabo diz que eu posso tudo, o diabo diz que eu posso experimentar, o diabo diz que eu posso provar. Irmãos, tem muita gente caindo na lábia do diabo. Deus, Ele ama, e muitas vezes Ele diz não para quem Ele ama. Porque, irmãos, na visão do mundo, o pai de amor é aquele que o filho pega o carro 200 por hora à noite, drogado, com a cabeça cheia de álcool, atropela uma pessoa e mata,
vai preso e o pai no dia seguinte vai lá e paga a fiança e tira o filho da cadeia. Esse é o pai que ama na visão do mundo. Se o filho fez algo que arrebentou, que matou, que prejudicou outras pessoas a si mesmo, mas o nosso Deus não é assim. Deus não é inconsequente. Deus é um Deus que ama, mas Ele não abre mão do crescimento que os seus filhos precisam ter. Irmãos, Deus amou muito a Moisés, mas Deus disse não para Moisés no momento que Moisés queria entrar na terra prometida. Deus falou: você bateu na rocha lá, não vai entrar. Mas Senhor, eu fiz que não. Moisés, contempla de longe, sente o cheiro, mas não vai. Davi, irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus, e nasceu no coração de Davi o desejo de construir um templo para o Senhor. Davi queria construir um templo para o Senhor, só que o Senhor disse: não vai construir. Você pode até ajudar, preparar os materiais, mas você não vai construir, porque você é sanguinário, você derramou muito sangue, então você tem as suas mãos manchadas de sangue, então não vai construir. Quem vai construir é seu filho Salomão. Salomão vai construir, mas você não. Jesus, irmãos, chegou para o Pai e disse: Pai, se é possível, afasta de mim. O Senhor olhou e falou: filho, fica firme aí, eu te amo demais, mas você vai ter que segurar essa, você vai ter que ir para essa cruz. Paulo tinha um espinho na carne, ele orou ao Senhor 3 vezes. O que o Senhor fez? A minha graça te basta, Paulo. Vai em frente, vai em frente, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem que entender que Deus nem sempre vai dizer sim. Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus motivos. E nós, muitas vezes, nós precisamos entender que amar corretamente também vai exigir de nós a mesma postura, porque Deus continua dizendo não. Deus continua dizendo não à homossexualidade, Deus continua dizendo não ao adultério, Deus continua dizendo não à mentira, Deus continua dizendo não, irmãos, à falsidade, à ganância, Deus continua dizendo não, irmãos, à fofoca. Deus continua dizendo não. E nós que servimos a Deus temos que entender que nós temos que amar as pessoas, mas nós não podemos concordar com as coisas erradas que elas carregam. A Bíblia diz, irmãos, que esse texto é um texto que quase não se lê na Bíblia, que nós devemos admoestar uns aos outros em amor. Sabe o que é admoestar? Admoestar é você chegar junto do seu irmão e falar do erro dele, da dificuldade dele, da falha dele em amor. É conversar com o outro sobre onde ele está falhando. A gente não faz isso na igreja. Nos dias de hoje, você ter a coragem de admoestar alguém, difícil, porque ninguém aceita ser admoestado, mas é uma instrução bíblica. Aí nós não temos coragem nem de falar com aqueles que estão dentro da igreja, imagine com aqueles que estão fora. Só que nós precisamos entender que Deus espera de nós que a gente ame sem se corromper. Sem se corromper. Então, ame, mas guarde-se da corrupção do mundo. Guarde-se da corrupção do mundo. Quando é que nós erramos? Quando nós amamos. Nós erramos quando nós queremos amar as pessoas sem amar os princípios do caráter de Deus. Vou fazer uma pergunta, irmãos. Deus, quando Ele amou todos nós pecadores, Ele abriu mão de ser santo? Olha, eu amo vocês e vocês estão tão cheios de pecado que eu vou deixar de ser santo para ficar com vocês. Deus fez isso, irmãos? Deus deixou de ser justo? Deus não abre mão dos princípios, dos valores, do seu caráter. Sabe por quê, irmãos? Porque quem ama de verdade precisa amar as pessoas dentro de uma visão de crescimento, de aperfeiçoamento, de libertação
que precisa acontecer na vida da pessoa que você está amando. E para que você possa levar a pessoa a uma libertação, a uma mudança, a uma transformação, a um aperfeiçoamento, a uma evolução de vida, você precisa ter conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Você tem que ter algo que você carrega, que seja capaz de levar as pessoas que caminham com você e que você ama a mudarem por estarem caminhando com você. Irmãos, Deus, Ele tem conteúdo, sim ou não? À medida que nós vamos nos relacionando com Ele em amor, o que vai acontecendo com a nossa vida? Nós vamos mudando. A santidade dele vai entrando na gente, a justiça dele vai entrando na gente, a integridade dele vai entrando na vida da gente. E aí, quando a gente menos percebe, a gente olha para trás, muitas coisas a gente fazia de errado, a gente não faz mais. Agora, Deus nos colocou na terra para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas se a nossa vida for igual, se nós estivermos dizendo amém para as coisas erradas que as pessoas estão fazendo, nós não temos como salgar a vida de ninguém. Nós não temos como ajudar as pessoas a saírem de onde elas se encontram. Nós precisamos entender que Deus nos deu não somente um acesso ao céu, Ele nos deu uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu tenho que ter uma nova vida para mostrar para o mundo. Os meus valores têm que ser os valores daquele em quem eu fui gerado. Quem é filho de Deus aí? Se você foi gerado em Deus, você tem os valores de Deus em você. Se você foi gerado em Deus, o que está em Deus está em você. Deus nos amou e Ele se preocupou tanto com o nosso crescimento, com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa evolução espiritual, que Ele deixou para nós um guia prático de vida. Qual que é, irmãos? Sua palavra. Porque aqui nós encontramos dentro da Bíblia como nós vamos viver, o que nós temos que fazer para agradar a Deus, o que nós temos que deixar de fazer, as coisas que nós temos que tirar da nossa vida, as coisas que nós temos que colocar na nossa vida. Tudo daqui é um guia prático de como viver uma vida de crescimento, uma vida de evolução, uma vida de aperfeiçoamento moral, espiritual, ético, uma vida, irmãos, de excelência, de caráter. Mas se você abrir mão disso, por amor, irmãos, o problema é que nós estamos aprendendo amor com o mundo, nós não estamos aprendendo amor com o Pai. Qual que é o problema da igreja hoje? A igreja está lendo muito pouco isso aqui, está se enchendo de filosofia. Aí os crentes começam a viajar na maionese e começam a achar que está amando. Irmãos, o Senhor Jesus, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vai lá atrás, no início de tudo, não tinha homossexualidade, não tinha adultério, não tinha nada disso. A única coisa que Deus havia determinado é: não coma do fruto de uma árvore. Ou seja, o pecado foi a desobediência. Então, quando Deus ele passa para você uma visão e você não concorda com a visão dele, você já está pecando no seu íntimo. O pecado já está dentro do seu coração. Ele só precisa se materializar. Deus passou para você uma visão. A visão de Deus, irmãos, sobre sexualidade é essa. Durma com isso. Mas é assim. Nós não podemos mudar a cabeça de Deus. Mas Deus, por que o Senhor diz assim? Ele não tem que explicar nada para ninguém. Ele só disse: eu só aceito dessa forma. Aí eu tenho que, mas Deus podia abrir uma brecha para isso. Irmãos, Deus não tem que abrir brecha para nada. Porque se Deus abrir brecha, a gente vai para o inferno. Se Deus abrir brecha, a gente se perde. Irmãos, igreja, ela é hospital. E a igreja tem que acolher a todos: o ladrão, o viciado nas drogas, o homossexual, o adúltero,
mas a igreja tem que acolher para amar e tratar do pecado. Tratar do pecado, para que o pecado saia e aquele ser se torne alguém que vai glorificar a Deus e viver para a glória de Deus na terra. Irmãos, como eu disse no início dessa pregação, eu, como ser humano, de humano para humano, de pessoa para pessoa, não sou melhor do que nenhuma dessas pessoas, mas eu tenho uma vantagem: eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, e de acordo com a palavra, eu abri mão de tudo aquilo que pela palavra de Deus eu entendi que era pecado. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz para mim é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, eu tirei da minha vida. Então eu não sou melhor do que ninguém, porém a minha vida hoje está nas mãos de Deus, e eu sou um pecador arrependido. Eu me arrependi dos meus pecados e deixei eles para trás. Estou caminhando em novidade de vida, para alcançar o alvo que está preparado para mim lá na frente. E o chamado de Deus para todas essas pessoas é o mesmo: olha, vem para mim, vem como você está, vem como você está, porém entenda o que é pecado, reconheça o que é pecado, aceite a minha salvação, se arrependa dos seus pecados, e eu te darei nova vida. O Evangelho, irmãos, é esse. O Evangelho não é para você ter carro novo, o Evangelho não é para você ter casa nova, o Evangelho não é para você ter um emprego melhor, o Evangelho é para você ter uma vida nova. Uma vida nova, uma vida que resplandeça o caráter de Deus, uma vida que traga o reino de Deus para a terra, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, você é portador do reino. Irmão, Jesus é a porta de acesso da nossa vida para o reino de Deus. Através de Jesus eu posso entrar no reino de Deus, mas também Jesus é a porta de acesso do reino de Deus para a nossa vida. Ou seja, através de Jesus o reino de Deus entra em nós. O reino de Deus se estabelece em nós, no nosso caráter, nos nossos princípios, nos nossos valores. Aí eu quero amar as pessoas, mas eu não amo ser justo, eu não amo ser santo. Então você não vai conseguir amar ninguém da forma correta, da maneira que Deus quer. Nós só podemos ajudar as pessoas que nós amamos quando nós vivemos em amor para com os princípios do caráter de Deus que nos salvou. Porque, irmãos, Deus não abriu mão dos seus princípios porque Ele amou. Entenda isso que eu estou te dizendo nessa noite. Quando Deus quis salvar o homem do seu pecado, irmãos, a justiça e a santidade chegaram junto, e Deus falou: ó, o Senhor ama. Ele carregou sobre a sua vida o pecado de todos nós, mas resolveu o problema do pecado. Mas com Deus não tem atalho, irmãos. Com Deus não tem jeitinho. Os irmãos conseguem entender a gravidade disso? Isso é muito sério, irmãos, porque hoje nós estamos querendo dar jeitinho nas coisas. Com Deus não tem jeitinho. Você acha que Ele matou o filho dele à toa, em vão? Pensar assim, pensar contrário a isso, irmãos, é diminuir o sacrifício de Jesus, é jogar o sacrifício de Jesus no lixo. Jesus, Ele morreu para que nós tivéssemos vida nele, e quem quer chegar a Deus tem que passar por Ele, e quem passa por Ele tem que deixar o pecado para trás. Então a igreja hoje está mal acostumada em não ouvir falar sobre o pecado. A igreja hoje, ela está muito bajulada, ela está muito Nutella. Os crentes hoje estão muito docinhos, melindrosos. Qualquer coisinha se fere, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha quer sair fora dos caminhos do Senhor. Cuidado, crente, porque aquele que te salvou está voltando. Aquele que te salvou está voltando. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: não é todo mundo que vai subir. Não é todo mundo que vai subir, que está dentro da igreja. Ah, eu sou crente, já me batizei. Não é, irmão, não é. Infelizmente tem muito crente dentro da igreja que está vivendo mais para si mesmo do que para Deus. Tem muito crente da igreja que
incorporou um religiosismo, uma conduta, mas perdeu de vista verdadeiramente o que é amar. Se você não tem coragem de chegar para uma pessoa que está caminhando para o inferno, porque aquilo que está na vida dela leva para lá, porque você não quer ter disposição, você não quer ter um desconforto, isso não é amor, irmãos. Quem ama avisa. Isso está lá em Ezequiel 3. Se você vendo o homem no seu caminho mau e o advertir, e ele não se converter no seu caminho mau, ele morrerá no seu caminho mau, porém o seu sangue eu não requererei da sua mão. Porém, se você vendo o homem no seu caminho errado, no seu caminho mau, e não advertir do seu caminho mau, ele morrerá no seu caminho mau, porém o sangue dessa pessoa eu requererei da sua mão. Isso são coisas que não são pregadas nos dias de hoje, mas nós precisamos pensar nessas coisas, porque elas estão relacionadas comigo e com você. Nós temos aí fora que ganhar almas para Jesus, mas nós temos que amar do jeito certo, porque a palavra diz que nós temos que amar sem nos corrompermos. Precisamos amar sem nos corromper pela hipocrisia. Ai, mas o fulano lá não ama os homossexuais e tal, essa pessoa não é de Deus e tal. Ah, é, irmão? Se você ama tanto assim, por que você não pega uma dessas pessoas que está na rua, aí jogada na sarjeta, e leva para dentro da sua casa e põe elas dormir com suas crianças pequenininhas? Por que você não faz isso? Porque é muito mais fácil eu criticar e apontar o erro dos outros. Só que está cheio de hipócritas na igreja. Vou repetir, está cheio de hipocrisia na igreja. A gente acusa e aponta aquilo que a gente não concorda com o que o outro não está fazendo do jeito que a gente quer, mas a gente também não faz o que deveria ser feito. Mas a gente se acha no direito de apontar o erro do outro. Por isso que a palavra de Deus diz: refreia a sua língua, pensa no que você vai dizer, porque todos nós, quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para quem? Para você. A hipocrisia, irmãos, matou Jesus. Quem crucificou Jesus não foram os homossexuais. Quem crucificou Jesus foram os religiosos da época. Eu tenho mais preocupação com religiosos do que com adúltero, homossexual, prostituta. Essas pessoas precisam ser amadas. Deus olha com tanto amor para essas vidas. O que me preocupa são os religiosos de plantão, aqueles que estão dentro da igreja, né, se aproveitando das situações. Esses me deixam preocupados. Irmãos, o mesmo Jesus que amou e salvou a todos, ele desceu a chibata, ele desceu o chicote no couro daquelas pessoas que estavam dentro do templo vendendo animais para oferecer a Deus um sacrifício defeituoso. Vai lá na Bíblia, irmão, você vai encontrar um Jesus irado. O pastor Jesus é irado, hein? Não, Jesus estava irado. Por quê? Porque ele viu dentro do templo aquelas pessoas que tinham conhecimento do que deveriam prestar a Deus, deveriam dedicar a Deus, e estavam fazendo de uma maneira desleixada, de uma maneira sem compromisso. Então, para mim, a preocupação nos dias atuais, irmãos, é claro que eu me preocupo sim com essas pessoas que estão perdidas, e que a igreja tem que se preparar para amar e cuidar, porque não adianta a gente falar de amor se a gente não se prepara para amar. Eu dei o exemplo da pessoa que está lá fora, que você levar para sua casa, mas você não está preparado para isso. Eu amo, mas você não pode fazer, você não consegue fazer isso, porque você não está preparado para fazer isso. A gente quer amar os homossexuais, então vamos nos preparar para isso. Vamos nos preparar para isso. É muito bonito a gente falar que a gente tem que amar, mas nós temos que nos preparar. Nós temos que começar a agir. Nós temos que começar a ver como que nós podemos fazer isso.
como que isso precisa ser trabalhado no nosso coração e na nossa estrutura. Então a gente fala muito e faz muito pouco, porque não se prepara para fazer. Então, como igreja, nós temos que refletir. Eu até pensei, você falou assim, um dia de ceia, será que eu levo essa palavra? Eu sou o levo. E o irmão Jorge me passa um vídeo lá no grupo que falou, não, é para falar mesmo. Entendi. Irmãos, nós temos que acordar do nosso sono espiritual. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos amar, estou encerrando agora, nós precisamos amar os órfãos e as viúvas, considerando-os como figuras representativas de todos que precisam de sustentação e segurança nesse mundo. Ou seja, órfão e viúva, irmãos, eram as duas pessoas que naquela época não tinham sustento, não tinham segurança vinda do governo, porque uma mulher sem marido era uma mulher totalmente entregue às circunstâncias da vida, como filhos sem pais. E hoje, irmãos, a figura do órfão e da viúva, ela se aplica a muitas pessoas que estão na sociedade. Às vezes aquele drogado que está lá fora é o órfão que você precisa se aproximar dele e ser pai dessa pessoa na fé. Talvez Deus está te chamando hoje para ser pai de muitos órfãos que estão lá fora, nas drogas, na homossexualidade, na prostituição, no adultério, na mentira. Tem muita gente que está órfão porque não tem segurança, não tem sustentação na sua vida, tanto no aspecto espiritual como no aspecto material. E você e eu fomos deixados para cuidar dessas pessoas. Então nós precisamos ser os pais de uma geração de órfãos que estão perdidos no pecado, que estão perdidos, irmãos, na sarjeta. Órfão e viúva não quer dizer somente, literalmente, a viúva que está sem marido ou o filho que está sem pai. Órfão e viúva são todos necessitados dessa terra, que precisam ser cuidados pela igreja, e a igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós juntos. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Que Deus desperte você, que Deus incomode o seu coração nesses dias, em função daquilo que Ele está fazendo. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos preparar para a ceia.